Olá, sejam bem-vindos ao último vídeo do mini curso sobre desenhos técnicos no SolidWorks. A aula de hoje vai tratar um pouco mais da parte teórica, das tolerâncias dimensionais e tolerâncias geométricas, as suas diferenças e aplicações. E também vamos fazer um desenho técnico do zero a partir de uma peça modelada. Primeiramente, falando um pouco sobre o dimensionamento tradicional das peças, ele foi feito utilizando tolerâncias nominais, ou tolerâncias dimensionais, perdão. E o controle deles é feito diretamente na dimensão da característica que está sendo definida. A gente pode ver aqui nessa imagem da esquerda, a gente tem algumas dimensões de furos, de posição. Todas elas têm uma tolerância simétrica ou uma tolerância bilateral, que faz justamente definir os limites máximos e mínimos que essa dimensão pode obter durante a sua fabricação. E isso implica em alguns possíveis erros. Como a gente pode ver na peça da direita, na imagem da direita, nenhuma superfície é perfeita como no modelo, ela traz consigo imperfeições no seu perfil, na sua localização, nas posições das suas características, e a forma como é feita a medição do operador, a montagem dele na máquina, pode trazer diferenças de referência que vão causar variações entre peças. Pode caracterizar ou pode trazer falhas nos produtos após a sua fabricação. Tendo em vista os erros intrínsecos ao método de tolerância dimensionais, durante a Segunda Guerra Mundial foram desenvolvidos alguns métodos diferentes para tolerâncias, entre eles o GPS, o Geometrical Product Specification, e o GDIT, que é o mais conhecido, que é o Geometrical Dimensions and Tolerancing. Eles visam trazer uma melhor correlação entre os requisitos funcionais das peças, as especificações geométricas e os métodos de controle dimensional no desenho técnico. As tolerâncias geométricas possuem 4 grupos gerais de tolerâncias. As tolerâncias de forma, que controlam ou estabelecem limites de variação de uma superfície ou de uma feature dentro da forma ideal presente no desenho. Aqui nós podemos ver na tabela que as tolerâncias de forma não precisam de referência de datum, e elas são de retitude ou straightness, flatness ou retitude, roundness, circularidade, cilindricidade. Também temos o grupo das tolerâncias geométricas de orientação. Elas estabelecem limites de variação de uma superfície ou uma feature com relação a uma ou mais referências ou datums. Então, a gente tem aqui as de orientação, que utilizam os datums como referência, que são paralelismo, perpendicularidade ou angularidade. Então, vai controlar a orientação de uma superfície ou de uma feature conforme as referências estabelecidas. Temos também as tolerâncias geométricas de localização ou posição, que controlam ou limitam a posição ideal de uma superfície ou de uma feature conforme uma ou mais referências ou os datums. Nesse caso, nós temos aqui a tolerância geométrica de posição, concentricidade ou coaxialidade e simetria, e elas também dependem de uma referência ou datum, o datum como referência. Por último, temos o controle geométrico ou tolerância geométrica de batimento. Ele controla o limite da variação de uma superfície ou de uma feature de forma e localização com a rotação de uma peça em volta de uma referência. Então, ele é um controle que realiza 2 em 1, basicamente a posição ou a localização e a forma de uma feature ou de uma superfície. Aqui também temos na tabela, como podemos ver, a tolerância de perfil. Algumas nomenclaturas trazem essa de adicional. Ela pode ou não ter uma referência de datum, mas é o perfil de uma linha, de uma linha de uma referência no desenho, ou do perfil da superfície. Então, você vai controlar o perfil da peça conforme as referências ideais presentes no desenho. Outros pontos que são importantes mencionar e entender
é a diferença entre feature of size e as TEDs, ou Theoretical Exact Dimensions. Primeiro, o que seria um feature of size? Você, quando faz uma medição, por exemplo, num paquímetro, como está aqui na imagem, entre dois pontos, se você consegue, entre dois pontos ou duas superfícies, dois pontos de um eixo ou de um círculo, se você consegue criar um plano médio ou um eixo entre esses dois pontos, você se deparou com uma feature of size. Você consegue apenas nelas fazer o controle da tolerância ou da dimensão através das tolerâncias dimensionais. Porque você tem como criar um método de medição ou um método de controle durante o processo ou de um processo de metrologia para averiguar essa característica. Já uma TED, como a gente pode ver aqui na imagem, no segundo bloco, você vê que você está medindo a profundidade sem nenhuma outra referência em outra superfície. Você não consegue gerar um plano entre a ponto que está medindo e o ponto que você está fazendo a cota de 40. Você não consegue criar um plano médio, você não consegue criar um eixo, você não tem como fazer um método de controle de manufatura, um método de controle metrológico sobre essa característica. Então você, nesse caso, seria uma TED. Então o controle por tolerância dimensional não é indicado, não funciona, e a forma correta seria aplicar uma TED, que no desenho técnico vai ser uma caixinha ou um quadradinho em volta da tolerância nominal, da dimensão nominal, e assim você está definindo, vai estar controlando essa cota por meio das tolerâncias geométricas, seja de posição, de perfil, de localização, paralelismo, e o controle será feito através delas. Na segunda parte do vídeo, que a gente vai fazer o desenho técnico, eu vou mostrar como nós podemos aplicar isso na prática. Por último, o sistema de Datums, ele é um sistema que facilita ou torna mais eficaz essa correlação das características funcionais do produto, do método de controle delas e inclusive da ordem de controle das características. Os Datums, eles sempre devem ser referenciados ou ser relacionados a características funcionais do produto ou do desenho ou do componente que você está desenhando. Nessa imagem aqui, nós temos como exemplo os Datums A a D. Eles são essas caixinhas aqui, com a letra no interior delas, e essa base em formato de triângulo, que vai estar sempre apoiada na superfície que ela está controlando ou na linha de chamada da feature ou superfície. Então a gente pode ver, por exemplo, aqui o Datum D, ele está na tolerância geométrica, mas ele poderia estar aqui na linha de chamada. Às vezes é uma questão estética, ele não fica muitas coisas próximas das outras. Então, como eu mencionei, os Datums, eles têm esse objetivo de trazer uma ordem de importância, uma ordem de relações funcionais da peça. Olhando para esse desenho, o que a gente tem que tirar dele? Que, de acordo com esse desenho, a superfície inferior da peça é uma superfície com maior importância funcional para esse produto, pois é o A. Em seguida seria o B, o C e o D. A gente consegue ver que o D, esse furo central, ele também tem uma importância funcional para essa peça, então ele deve ser tomado mais atenção quando for feito essa característica durante a manufatura. Inclusive também, nessa mesma linha, os Datums A, B e C indicam a mesma coisa. Durante a fabricação ou a referência de medição, você deve ter esses pontos como referência principal para realizar o seu controle. E as tolerâncias dimensionais são referenciadas por esses Datums. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma tolerância de posição do diâmetro central, que ela está relacionada com o Datum A, B ou C. Então a gente tem uma tolerância de 0,2 milímetros, tem um diâmetro de 0,2 milímetros, então a gente vai estar limitando a posição de um diâmetro no centro desse furo, no eixo desse furo, em 0,2 com referência às três superfícies. Então ele não pode escapar 0,2 para fora da superfície A, para cima
com relação à superfície e nem com relação à superfície D. Então você limita a posição desse furo. Isso a gente vai aplicar agora na próxima parte, que vai ser a criação de um desenho de uma peça por completo. Bom, abrindo aqui, como eu já foi mostrado anteriormente, em novo documento na flecha, criar desenho a partir de peça e montagem, a gente vai ser levado para a área de criação de desenho técnico. Vou clicar em OK. Eu não vou aplicar nenhum template, só para a gente poder... Aqui a ideia é realmente fazer o dimensionamento. O template ele aparece ali na primeira janela que abriu, então se tiver o teu modelo, ele vai ser selecionado lá. Bom, ele primeiramente vai pedir uma vista. Eu vou pegar a vista posterior. E vou clicar o ESC, porque eu não... Não, a gente pode puxar direto. Esse aqui tá dando certo. Eu queria pegar justamente essa superior, dessa forma que tá aqui. Então ele já puxou automático. Vamos aqui na folha 1. Clicar com o botão direito, propriedades. Tá muito pequeno, vamos aumentar um pouco. Vamos colocar 1 para 2. E aplicar alterações. Então a gente tem aqui nossas duas vistas. Para esse desenho seria importante também ter uma vista lateral, então eu vou puxar uma vista direita. Vou colocar aqui para a lateral. E a gente tem um detalhe no furo do eixo aqui central, então vamos fazer aqui desenho, vista de seção. Ele puxou a nossa... A gente vai pegar a opção de corte vertical, então ele vai estar aqui no teu mouse e você seleciona, ele vai dar o centro do círculo, então vai estar bem no meio da peça. A gente clica com o botão direito, clica certinho no joinha e ele vai puxar a vista em seção. Vamos colocar aqui e OK. Se a gente for dar um zoom aqui, a gente vê que tem realmente um chanfro com um raio aqui presente. Isso aqui é muito pequeno, então vamos clicar em vista de detalhes, na mesma aba do desenho. A gente pode clicar em qualquer local aqui. Puxa o diâmetro que a gente acha que é necessário. E a gente vai colocar aqui com o botão esquerdo novamente o nosso detalhe. Vamos só mexer aqui para ele não ficar em cima. A gente tem aqui então todas as vistas que vão ser necessárias para esse desenho. A única coisa, eu vou editar a vista de detalhes. Não vai ser 1 para 1, vamos colocar 15 para 1. Ela está muito pequena. Aqui o que é importante a gente pensar? Quais que vão ser as nossas superfícies ou onde vão estar inseridos os datums que vai fixar a nossa peça no plano? E qual que é a nossa característica funcional mais importante? Então, os planos a gente teria, o ideal seria fixar x, y e z, então a gente precisaria de 3 superfícies. E delas vão ser derivadas as dimensões, as TEDs, né, as dimensões teóricas exatas, para localizar e posicionar as outras features do desenho. Então o ideal seria pegar uma aresta lateral, tanto faz qual dos lados vai ser, mas uma aresta lateral, uma na parte de trás e uma inferior ou superior. Normalmente a gente vai selecionar a parte inferior porque é onde tem um apoio, geralmente. Mas vamos fazer as dimensões e daí a gente pode colocar os datums diretamente na linha de chamada. Então vamos primeiro colocar todas as dimensões da peça. Clicar em dimensão inteligente. A gente pode clicar nas duas laterais, ele vai puxar as dimensões automático. Está um pouco travado, então tem que ter um pouco de paciência, mas aos poucos vamos fazendo. Eu vou diminuir um pouco a escala, na verdade, acho que ficou muito grande e vai ficar muito poluído. Vamos
5x3 acho que fica melhor, a gente tem mais espaço. Vamos puxar para cá. Então, a largura. Aqui a gente consegue ver que a largura é a mesma, mas então a gente não precisa repetir essa dimensão. Mas, né, se fosse necessário, a gente poderia aqui em cima também colocar. Vamos pegar aqui a espessura. Vou pegar nessa vista aqui o comprimento. Aqui, a linha de chamada está na frente. Nesse caso, talvez a gente nem precisaria dessa vista. A gente consegue fazer todas as dimensões com essas duas e o corte. Mas eu vou usar essa vista para a gente pegar as dimensões principais de altura e comprimento, e depois a gente só define o raio. Então aqui, a gente clica aqui no topo. E aqui embaixo ele está nos dando a altura. Mas a gente tem a opção também, então tá vendo que aqui nós temos 118,8. A gente tem a opção também de clicar aqui na face de trás. A gente clica no raio, ele vai puxar o 75, que seria a distância até o centro. Uma alternativa de fazer essa dimensão numa nova vista seria, né, clicando em dimensão inteligente, a gente pode selecionar aqui a face de trás, a gente seleciona qualquer lugar aqui do raio, ele vai nos dar a dimensão até o centro, mas a gente quer a dimensão total. Então eu clico no quadrado que aparece aqui e trago para o círculo, ele vai dar aqui o ponto máximo e a gente tem então a dimensão do 118,8. Aqui uma outra coisa que eu percebi, que eu esqueci de fazer. Opções. Propriedades do documento, unidades, milímetros. Vou colocar 2 casas decimais. Não tem 1 polegada, mas vamos deixar aqui. Ok. Então ele atualizou. A gente tinha aqui um 87,5, ele estava arredondando para 8, então a gente estava tendo uma dimensão errada. Mas então a gente tem distância total e pode... Eu vou apagar essa aqui, como nós temos aqui na outra vista, essa aqui está redundante. Então, vou apenas colocar aqui o nosso raio. Então a gente sabe que daqui até o centro é 43,75 de raio. A gente vai descontar daqui e vai ter a distância de 75 do comprimento da base, né? A mesma coisa aqui para cima, a gente faz igual. Ok. Vamos colocar aqui a dimensão do diâmetro. Acho que ela fica mais visível, mais clara. A gente consegue ter mais espaço para esse exemplo, né? Às vezes você tem pouco espaço na folha, você vai ter que colocar mais cotas em uma única vista, mas nesse caso não é necessário. Vou colocar o diâmetro de 20. Eu vou primeiro colocar todas as dimensões, depois a gente faz as modificações em cada uma delas. Uma nova vista de detalhes aqui nesse filete. Então vai ser o detalhe C, vou colocar aqui. Depois a gente organiza de melhor também. Eu vou... Então vou colocar uma 2:3, vamos colocar 2:1. Tá grande o suficiente. Rotação, dimensão inteligente. A gente tem o nosso filete com raio 5. Para não ficar em cima aqui. Ok. Vamos puxar.
essa distância, que também ela é diferente. E essa distância também. Aqui na vista de detalhes a gente tem algumas diferenças. Vamos fazer o seguinte, aqui ela vai ter um ângulo. A gente pode puxar aqui. Aqui vai ter. Então aqui às vezes puxa inclinado, você tem que mexer no mouse, ele vai dar a orientação. Então se ele está inclinado, ele está pegando a distância da aresta inteira, você tentando jogar ele para cima ou para o lado, ele vai pegar, vamos dizer, as projeções, né, nos planos, nos eixos XY. Então às vezes você tem que dar uma mexida no mouse para ele aparecer. Esse aqui foi só um exemplo que eu fiz na peça, né? Essas dimensões são muito fora do comum, assim. É mais para exemplificar. Ok. Então, uma coisa que faltou, a posição. A posição dos furos. Tanto a posição na lateral, tanto quanto a posição aqui. A gente consegue gerar um plano? Não conseguimos. Isso aqui é uma TED. Então a gente vai ter uma característica que vai ser controlada por uma tolerância geométrica. Como os dois são simétricos, a gente pode fazer até uma tolerância de simetria, ou a gente poderia colocar um 2x e vai ser tudo controlado pela mesma tolerância geométrica. Vamos deixar aqui, deixar 2x, depois a gente continua. Uma coisa que faltou, marca de centro. A gente tem aqui o centro do nosso furo principal. A gente consegue pegar a altura dele. Mas vamos pegar aqui e depois a gente cria o corte. Ok, então eu vou colocar a vista de corte novamente, né? Foi um erro que eu acabei cometendo. Como a vista de corte, ela traz a linha de chamada da vista de corte, ela acaba sobrepondo, às vezes, a marca de centro. E a gente não consegue selecionar para dar a posição. Mas naquele caso também a gente podia selecionar no próprio círculo. Então a gente fez o corte. Puxei para cá, como antes. Não quero chamar de D, a gente vai chamar de A. O SolidWorks ele já vai, né, fazendo a progressão das letras conforme os detalhes. Mas como a gente apagou ele gravou que a gente já tinha colocado A, a gente apagou, então a gente pode escrever de novo para voltar para o A. Ok. Estão colocadas todas as dimensões. Depois a gente faz um check, né, para verificar se realmente está tudo aqui, se não faltou, a gente não esqueceu de mencionar nenhuma característica. Então vamos partir agora para colocar os dados de referência, que, né, vão fixar a peça no plano e definir as nossas características importantes. Então, selecionar aqui recurso referencial, que seria o datum. Vamos colocar aqui. Então a gente tem o recurso A, ele já vai puxar para o B. Então a gente colocou na linha de chamada, mas a gente pode colocar na superfície, mas aqui está indicando então que essa superfície é um ponto referencial. Vamos colocar outro aqui na superfície de trás e na superfície. Se a gente clicar na reta da superfície e puxar, ele também puxa uma linha de chamada. Aqui, por exemplo, ficaria muito perto da descrição do texto, então eu posso trazer um pouco para cá. E o outro vamos colocar no diâmetro. Então temos aqui as nossas referências da peça. Isso, claro, para cada montagem que for feita, para cada desenho que for feito, você vai ter que analisar quais são os pontos de referência, as características importantes.
Mas aqui então é o objetivo de mostrar um pouco para que elas servem e como você pode colocar elas nesse software. Vamos adicionar então as tolerâncias dimensionais que a gente vê nas features of size. Então, a 87,6 é uma feature of size. A gente vem aqui, clica na dimensão, tolerância e precisão. Vamos colocar simétrico. Aqui ele já puxou o valor, mais ou menos 0,5. E ok. Aqui, se eu ver, as setas estão no lado de fora da linha de chamada. A gente pode clicar aqui e clicar nesse círculo, elas vão ser jogadas para dentro. Normalmente, quando tem espaço suficiente, é legal você colocar as flechas por dentro. Mas, por exemplo, aqui no 15, elas ficariam sobrepondo, então a gente deixa para fora. O diâmetro, vamos também colocar aqui, então. Simétrico. Aqui seria, vamos dizer, um furo de fixação, não é tão crítico, 0,1. E eu vou colocar na frente um texto 2x. Porque a gente tem dois furos, os dois estão sendo controlados por essa dimensão. O raio, vamos colocar também aqui o raio, mais uma simétrica, 0,05. Cada aplicação ou cada característica de peça vai ter as suas dimensões ou suas tolerâncias específicas. O que é importante ver, às vezes você tem uma característica de posição, é um eixo, ele não pode estar fora de posição. E vai ter, vamos dizer, um furo que vai a um eixo, então ele não pode estar fora de posição. O centro do furo não pode estar fora de posição, mas o diâmetro também ele tem que ser maior, porque o eixo vai ter que ser móvel ali dentro. Então a tolerância dele vai ter que ser para mais, por exemplo. É o que a gente vai fazer aqui no nosso diâmetro de 50. Considerando que esse seja um apoio de um eixo, ele vai ter que ser um diâmetro de 50, uma tolerância mais 0,1, uma tolerância bilateral, né, mais 0,1 mais 0,05, para garantir que ele sempre vai ser maior do que a nominal. Aí o eixo, ele vai ser nominal de 50 milímetros de diâmetro e tolerância de menos, ou de 0 até menos 0,05, por exemplo, ou menos 0,5. Então você garante que eles não têm a mesma nominal, mas eles nunca vão ser do mesmo tamanho, então você não vai ter nenhuma forma de travar ou de eles se enroscarem. Vai estar ali sempre com uma folga mínima. Ou às vezes você tem alguma peça que ela é prensada e ela é por interferência, então você vai ter que colocar o furo e o eixo nominal e as tolerâncias do furo para menos e a tolerância do eixo para mais, para você garantir essa interferência. Então, é sempre importante também pensar nisso. Aqui o nosso diâmetro, como eu falei, a gente vai colocar uma bilateral. Vou colocar a tolerância menor de 0,05 e a tolerância maior de 0,1. E também aqui para dentro. Aqui vamos puxar aqui. E daí a gente consegue estar com toda a cota embaixo de uma linha de chamada para ele não ficar sobrepondo. São alguns detalhes que às vezes fazem. Deixa o teu desenho mais limpo, mais visual. O raio a gente vai colocar mesmo simétrico. 0,05. Ok. Vamos ver o que mais. O 118 aqui, ele não é crítico, então vai ser um simétrico 0,1. Aqui, essa altura também não é crítica, porque a gente pode pensar, tá, mas o nosso centro do furo, ele tá aqui nessa face. Então, por que não é importante a altura? Porque a gente está referindo ao centro do furo com essa corda de 120 relacionada à base. Aqui ele vai controlar a altura total. Se você tiver um limite máximo, aí você tem que é muito pequeno, você tem que levar em consideração. Nesse caso,
a gente tem uma peça solta ali, a gente vai colocar um simétrico, que ele pode subir mais ou menos 0,1 e não tem muito problema. Mas às vezes você tem um limite aqui em cima e você tem que deixar uma tolerância menor para ele não atingir. Ou você não pode ter uma parede muito fina entre o furo e o topo, então você também tem que deixar ele com uma tolerância para cima, entendeu? Então tem muitas características que tem que ser consideradas nesse caso. Vou puxar aqui. Aqui, o 98 é outro caso. Você pode deixar, a gente consegue apoiar nesse plano, mas ele está puxando do encontro do filete, então ser do centro do filete. A gente não tem uma forma de gerar um plano ou de fazer uma medição entre esses dois pontos. Então aqui ele seria uma TED. A gente vem uma tolerância de precisão básico. Então ele entra um quadrado em volta dele. Ele vai ser controlado pelas tolerâncias geométricas que a gente vai definir. A gente vai colocar uma tolerância geométrica geral para o desenho. Às vezes em norma você tem uma caixinha com as normas aqui e o que não está com uma cota específica para ela vai seguir aquela norma. São normalmente cotas não críticas. Esse aqui não é muito crítico, então não precisaria ter uma tolerância geométrica específica para essa característica, então a gente coloca uma geral do desenho. Agora aqui a gente está vendo que tem uma... Aqui também não seria possível, porque não são duas faces opostas, né? A gente não consegue gerar um plano real de apoio. Então vamos colocar também uma TED. Só ajeitando, então você segurando e clicando, você pode ajeitar, organizar. O raio de 5 é um filete, ele nem precisa de tolerância, na verdade é realmente uma quebra de canto, um alívio de esforço. Então a gente não precisa colocar uma tolerância. Quando você não coloca tolerância, realmente às vezes esses quesitos que não são tão importantes. Se fosse realmente um alívio que é necessário para o projeto, aí você deveria colocar uma tolerância para especificar o quão crítico ele é. Agora aqui é um outro ponto. Os ângulos, vamos dizer que esse aqui é um convite de entrada. Ele também não vai ser tão importante, porque ele é só realmente para facilitar o encontro, a entrada do eixo no furo. Mas esse de 15, ele às vezes tem... Bom, como eu estava falando, o primeiro ângulo ele é um ângulo mais de convite para a entrada do eixo. A gente pode dizer que às vezes tem algum né? Nesse caso seria uma peça que vai entrar ali. Seria algum ângulo para também entrar aqui e não ser difícil de fazer o encaixe. Nesse caso, a tolerância não precisa ser muito apertada. Então, vou colocar aqui mais ou menos 1 grau de tolerância. Agora, nesse caso de 15, o exemplo dessa peça que eu fiz, seria tipo onde tem um contato entre uma superfície e outra. Não precisa ser um eixo, pode ser um eixo, mas sei lá, vai entrar algum cilindro ali e ele vai ser colocado contra essa peça aqui. Nesse caso aqui, você teria que ter um contato para ele não, vamos dizer, para evitar um vazamento. Nesse caso, o ângulo de 15 ele deveria ter um controle um pouco mais preciso, então a tolerância dele deveria ser menor. Então não é um ângulo, não é 1 grau, vamos dizer que é mais ou menos 0,1. Assim, quanto menor a tolerância, mais preciso tem que ser a sua fabricação, então mais crítico ela é para o funcionamento da sua peça. Esse caso é um exemplo fictício, claro, mas existe essa situação. Aqui nesse caso até eu fiz uma superfície bem pequena, então o 001 é bem difícil de ter um controle aqui na realidade. O 082 aqui, como é só o de convite, não é tão importante, então nem vamos colocar uma tolerância nele. E esse raio também é só um alívio, seria só um alívio, então não precisa.
Aqui o 120 vai ser uma tolerância TED, então vai ser uma cota TED, então vai ser controlado por características tolerâncias geométricas, assim como o 4375 e o 70 e o 18,5. Aqui nesse caso, nessa dimensão eu vou colocar 2x também, e no 70 também, porque são simétricos, então vou colocar aqui 2x. Vamos jogar a flecha para dentro. Ok, então a gente tem, bom, a espessura, aqui também faltou mencionar, a espessura da nossa peça, é um simétrico, mais ou menos 0,008, por exemplo. Então a gente colocou as tolerâncias em tudo que a gente viu necessário, ou a gente colocou a cota TED. E agora seria a hora de a gente fazer o controle da posição ou das tolerâncias geométricas da peça. Clicando aqui em tolerância geométrica, ele vai usar um quadrado, a gente vai selecionar a cota, ele tem que estar junto com uma linha de chamada, depois a gente pode organizar. Esse aqui vai ser tolerância de posição, 0,01, é importante. Então aqui a gente vai colocar, né, o valor da nossa tolerância, então a gente pode colocar 0,01, 0,1, 0,005, que não é uma tolerância muito pequena, vou colocar 0,01, e aqui a gente vai colocar os referenciais. Então a gente tem o A, se a gente colocasse aqui o B, é uma diferença, a gente pode até colocar aqui o C, a gente está colocando como referência não cada plano individual, mas sim uma conexão entre eles. Então vamos deletar, a gente não vai usar isso. Então a gente teria que adicionar um novo, a gente coloca o B, maiúsculo, e adicionar um novo, o C. Concluído. Então a gente está dizendo que a posição... e vamos editar aqui. Vai ser um diâmetro. Concluído. Então o que a gente está dizendo aqui? Que a posição do centro do nosso furo vai ser controlada por essa cota a posição dele pode estar dentro de um diâmetro de 0,01 com relação aos planos A, B e C, ou com relação aos datas A, B e C. Então ela está fixando a peça nesses 3 planos e o nosso controle de posição é realizado nesse eixo num diâmetro de 0,01 com relação às posições TEDs dele. Então ele, né, como se tivesse um mini círculo de 0,01 aqui dentro. Aqui também a gente pode fazer a mesma coisa. Vai ser um controle de posição. Não precisa ser tão crítico, então pode ser 0,08. Adicionar referencial. A. Adicionar novo. B. Adicionar novo. C. Eu esqueci de novo. 2 cliques você consegue editar. Aqui vai ser um diâmetro também. Então a gente está dizendo a mesma coisa aqui para esse furo. Como são os dois, a gente está, né, chamando para os dois. A posição desses 2 furos vai ser a mesma, né? O controle de tolerância geométrica dele vai ser a mesma. A gente só deixou um pouco mais aberto do que esse furo, do que o furo principal. Uma coisa que eu esqueci, a gente podemos colocar uma linha de centro, só para
Tem uma visualização aqui. Quero ter uma tolerância geométrica geral para o perfil da nossa peça. Vamos só clicar em tolerância geométrica, a gente vai colocar aqui, a gente seleciona perfil, esse 0,01 mesmo, seleciona referencial A, B, C. Concluído. A gente pode deixar aqui no canto do desenho, nesse caso, se você tiver, como eu comentei, a norma, às vezes tem uma indicação da norma que já tem um controle natural dessas tolerâncias geométricas, mas como nesse caso a gente não tem, a gente coloca aqui. Se a gente quisesse colocar mais uma, a gente colocaria mais uma de um controle de posição geral, por exemplo. Também aqui, mas aqui ele está controlando o perfil da nossa peça com um valor de 0,01 conforme os planos. Então vamos fazer mais uma. A gente quer também que a nossa face inferior, que é a nossa referência C, seja o mais próximo possível de 90 graus da superfície de controle B. Então a gente clica em tolerância geométrica, clica aqui no comprimento da nossa face desejada. A gente vai colocar perpendicularidade 0,5, por exemplo. E o referencial vai ser o referencial B. Concluído. Então a gente está controlando a perpendicularidade da nossa superfície de baixo, que vai ser o referencial C. Eu só coloquei o referencial C em outra vista, mas eu poderia colocar aqui, então ele estaria controlando essa face inferior, e ele tem que ser perpendicular a B. A gente poderia fazer também do B com relação a A, então a gente teria todas elas uma controlando a outra, mas não é necessário. Ou também poderia ser uma tolerância geométrica geral, mas vamos dizer que é mais importante realmente o apoio aqui e o apoio nessas duas faces. Bom, com isso finalizamos a nossa criação do desenho técnico a partir da modelagem 3D, aplicando os conhecimentos de tolerâncias geométricas e tolerâncias dimensionais. Com isso também finalizamos a série de 4 vídeos sobre o software de SolidWorks, as funções básicas, como criar uma peça e como transformar isso num desenho técnico aplicando as normas mais recentes. Eu espero que tenha sido de bom proveito e que tenha sido possível aprender algo novo ou auxiliar num projeto que você esteja desenvolvendo. Muito obrigado.